Caminhando um pouquinho mais, o método de reavaliação, se o método de reavaliação for aplicado e a lei permitir, né, por lei, né, então o que acontece? O ativo imobilizado for reavaliado, eu devo não reavaliar. Imaginamos que eu tenho lá 10 imóveis, eu vou lá e escolho um para reavaliar. Não, se eu for reavaliar os meus ativos, a norma diz exatamente o seguinte: caso a lei o permitisse desta forma, eu teria que reavaliar toda a classe de ativos. Então a classe de ativos é o agrupamento de ativos, né, de natureza e usos semelhantes nas operações da entidade. Por exemplo, terrenos, edifícios, máquinas. Tem um caso bastante interessante para discutir também, quando a gente fala de terrenos e edifícios, né? Nós temos dois ativos imobilizados, né, mas estão acoplados, então eu vou avaliar os dois separadamente, tá? Porque pelo fato deles estarem juntos, não necessariamente eles têm, né, usos ou valores diferenciados em função, né, até de onde está localizado esse prédio, esse galpão e etc. Máquinas, navio, aviões, veículo a motor, móveis, utensílios, equipamentos de escritório, né, plantas portadoras. Então esses basicamente são os ativos que compõem aí a classe de ativos imobilizados. Caso a lei permitisse, eu teria que avaliar todos, não, eu vou escolher um ativo ou uma classe para ser avaliado. Se a métrica fosse de reavaliação fosse permitida, o método fosse permitido, deveríamos fazer toda a avaliação dos ativos, não escolher um ativo em si para não enviesar a informação. Bom, então entramos agora num ponto que é o método de depreciação. O método de depreciação, né, na verdade, ele representa o seguinte: utilizado pela empresa deve refletir o padrão de consumo. O que é o método? O que é a depreciação? Depreciação é a medida de consumo utilizado para saber o quanto que eu tenho de estoque a consumir de benefícios daquele ativo. Se fosse um veículo, eu gosto do exemplo do veículo, porque se o veículo tem uma capacidade produtiva de 400 mil quilômetros, né, que motor, rodagem, claro que você vai fazendo as trocas de óleo, pneu, as revisões, esses são os gastos, né, que são os custos subsequentes, né, que basicamente tudo resultado, para manter aquele fluxo original de 400, conforme você vai usando o veículo, você vai diminuindo o seu saldo. Tá? Então, qual que é a melhor medida para avaliar a depreciação de um veículo? É a idade do veículo ou é a quilometragem do veículo? Bom, a gente entra numa discussão. Se eu vou falar da idade do veículo, eu posso ter um veículo, né, com 10 anos, mas com pouco uso. Bom, nós entramos em outros aspectos que vão impactar. Por isso que a depreciação ela tem que ser econômica, ela tem que ser técnica, ela tem que ser lastreada num fator técnico de engenharia. Eu posso ter esse passador de slide com 3 anos de vida útil, porém, se ele não for utilizado, esse plástico que envolve esse passador de slide, ele pode basicamente perder a sua utilidade ao longo do tempo, porque a sua resistência aos materiais... Um exemplo simples é o caso de um pneu de um veículo, né? Que depois de 5 anos ele perde lá a sua segurança, a borracha vai como se fosse derreter em função, ela vai perder aquela consistência. A mesma coisa. O ativo ele pode perder a sua vida útil pelo uso que você consumiu ou por uma questão tecnológica. Ele vai se tornar obsoleto por um aspecto técnico ou por um aspecto comercial, porque esse passador de slide não funciona mais com as tecnologias atuais, né, com os computadores atuais, porque não tem mais aquela entrada de USB. Poderia ser um exemplo disso, ele se tornou, né, ele perdeu a sua utilidade em si. Então, o método de depreciação deve medir exatamente qual é a medida que eu utilizo que vai capturar, que vai mensurar esse consumo da vida útil do bem em si. Existem vários métodos para medir os benefícios econômicos futuros que estão sendo consumidos durante os períodos e apresentar o saldo de estoque de benefícios a serem consumidos. Dentre os métodos poderíamos citar aqui, né? O método de linha reta, que é a depreciação linear, utilizada, muito comum para fins fiscais, foi muito utilizada pela contabilidade brasileira porque ela é conveniente, né? Mas não necessariamente reflete o consumo, né, dos benefícios, né, da vida útil desse ativo. Ela não tem uma medida tão exata. Saldos decrescentes, unidades produzidas. Então vamos ver um pouquinho mais à frente esses elementos. Se a gente estivesse observando aqui no caso da vida útil e depreciação do ativo, o que nós observaríamos aqui? O valor do ativo na data de aquisição, então eu teria um valor determinado, vocês podem observar no gráfico, né, específico, então eu tenho o valor depreciável e tenho o valor residual. O que é o valor residual? Se eu usar aquele exemplo do veículo, a mesma coisa, né? Eu basicamente tenho um ônibus que ele tem uma vida útil de 10 anos, sendo que vou vender com 7 anos esse veículo porque o padrão
de produtividade dele, ou a taxa de manutenção é muito alta, não compensaria. Então o valor do veículo, se é 100, o valor residual neste caso seria 30, então o valor depreciável seria 70. E a produtividade dele é decrescente, porque eu vou vender isso ao final do ciclo de vida. Então o valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da vida útil estimada deste ativo. Imaginamos o seguinte exemplo. Foi adquirido o veículo para entrega, depois de um período o veículo foi vendido, então esse veículo foi adquirido por 30 mil, né? Eu espero vendê-lo depois de um ciclo de uso, que é um período de uso, por 18 mil, logo, o que significa a diferença entre 30 e 18? Qual é o significado desses 12 mil reais? 12 mil representa o consumo, né, do uso deste ativo, tá? É exatamente o estoque que eu vou consumir. Se você souber que o veículo foi usado por 5 anos ou vai ser usado por 5 anos, eu tenho como distribuir esse valor ao longo do tempo, tudo bem? Então, basicamente, eu iria eu ia depreciar as parcelas ao longo do tempo. Então, foi a medida aqui que eu basicamente poderia utilizar. Eu vou pegar os 12 mil e vou dividir por ano, ou dividir ele por, basicamente, né, pelo número de meses, e vou ter uma parcela de consumo mensal em função do uso desse veículo, ok? Entendendo um pouquinho a dinâmica dos métodos, nós podemos observar neste gráfico, né, que a vida útil, o gasto de manutenção é crescente em relação ao tempo de uso do ativo, tá? Então vocês podem observar na linha, né, contínua aqui, a linear, o modelo, então eu vou dividir o valor da vida útil do ativo, né, por 5 anos, então eu vou ter uma parcela constante ao longo do tempo. Isso não necessariamente pode refletir a realidade econômica do uso daquele bem. No segundo momento, eu tenho a soma dos dígitos, tá? Que essa linha ela é decrescente. Ela tá, dependendo do tipo de ativo, ela pode ser muito útil, tá? Porque ela pode refletir melhor. Aí você pode me perguntar assim, qual métrica eu devo utilizar? A métrica de depreciação que você deve utilizar é a que melhor representa o consumo, o padrão de consumo, né, dos benefícios, né, do ativo, pelo uso do ativo. Se você olhar o terceiro, nessa linha tracejada, você vai ver unidades produzidas, né? Então você percebeu que esse ativo ao longo do tempo, se você for fazendo as manutenções, ele tem uma capacidade produtiva quase que constante. Você percebe que ela se aproxima muito do modelo linear. Então depende muito do tipo de ativo que nós estamos falando aqui. Se eu pretendo utilizar este ativo até o seu final, eu posso ter um efeito decrescente. Se eu pretendo utilizar apenas um pedaço determinado, porque o custo de manutenção é alto, talvez o consumo seja linear mesmo. Então as parcelas de depreciação, elas se aproximam mais de um modelo linear. Por quê? Se eu peguei o exemplo do ônibus. Se eu compro um ônibus que tem uma vida útil, usando, por exemplo, percorrendo tipo 3 mil quilômetros por mês, então eu tenho uma estimativa, dado as condições de uso das vias públicas, qualidade do asfalto, se é uma cidade com maresia, sem maresia, então basicamente eu teria um consumo. Se eu quero usar ele por 3 anos, possivelmente o consumo da vida útil vai ser constante. Por quê? Porque eu estou pegando a primeira faixa de consumo. Ainda a taxa de manutenção é baixa, quando a taxa de manutenção aumenta pelo desgaste, ou seja, a produtividade vai ser menor. Então, eu não posso aqui afirmar que um modelo é melhor do que o outro. Eu vou dizer, que ativo nós estamos falando? De um veículo, de uma máquina, de um edifício? Quais são basicamente, os ativos que nós estamos colocando para objeto de avaliação. O importante é entender que existem diferentes medidas e a medida escolhida deve ser a medida que reflete a melhor forma de consumo da vida útil desse ativo. A depreciação em si, né, ela está basicamente demonstrando para nós que os ativos, né, os ativos em si têm uma vida útil limitada. Não é uma vida útil ilimitada. Então existe um ciclo de vida também em função da taxa de uso. A alocação desta depreciação ela é sistemática em função do valor depreciável deste ativo ao longo de sua vida útil, né? Isto é, a conversão gradativa do ativo em despesa. O que você está dizendo? Você está pegando... Se a gente fizer uma reflexão, o que é a depreciação? Eu gosto de falar isso aqui com os meus alunos. Quando a gente pensa, o que significa depreciação? A depreciação pode ter vários sentidos. Eu posso olhar a depreciação como uma medida de reposição, né, da minha estrutura operacional. Eu até falo para meus alunos assim, imagina a seguinte situação,
Quando eu vou comprar uma máquina, eu não tenho dinheiro, mas eu sou a unidade, eu sou o senhor imobilizado. Eu vou lá, ligo para o senhor Caixa e falo, senhor Caixa, o senhor poderia me emprestar R$1 milhão? Aí o senhor Caixa, para que você quer R$1 milhão? Eu quero, porque eu vou produzir produtos, vou vender, né, vou ter lucro. E aí o senhor Caixa me diz o seguinte, como é que você vai me pagar este R$1 milhão? Eu falo assim, eu vou te pagar em parcelas em função do uso do meu ativo. Você topa? Ele topa. Você pega R$1 milhão do caixa da empresa e vira ativo. Conforme você vai depreciando, vai usando o ativo, você vai jogando a parcela de consumo no resultado. O que está acontecendo com o seu resultado? Você tem receita, menos custo, menos depreciação, tem lucro. Quando você joga uma despesa, você retém o lucro, você devolve para o caixa. Então, se eu posso pensar que a depreciação, na verdade, é só uma amortização do empréstimo feito no caixa. Por quê? Porque daqui a pouco, passou 10 anos, eu vou pegar o telefone e vou ligar de novo. Ô, senhor Caixa, o senhor pode me emprestar aquele R$1 milhão para eu repor aqui a máquina? Para a gente continuar manter a capacidade produtiva? Então, é um raciocínio interessante. A depreciação pode ser uma medida da vida útil, para medir o que já foi consumido da vida útil, como pode ser também uma medida para entender a manutenção do capital. Se a empresa está em continuidade, eu preciso fazer a reposição dos ativos. A depreciação é a medida de reposição dos ativos. Eu gosto desse exemplo porque se eu olhasse para uma estrada ela quase tem uma vida útil ilimitada, indefinida, melhor termo, indefinida. Porque a estrada, na verdade, eu não vou, a estrada, eu não tenho um prazo, até que mude a tecnologia de transporte, né? Que seja totalmente aéreo, né? Pelo ar e não pelas rodovias, a estrada ela é permanente. Então eu construí a estrada, qual é o valor da estrada? Tudo que eu gastei para construir a estrada. Então o que é a depreciação da estrada? É só a reposição. O que é a depreciação da estrada? É a reposição da condição original. É para quê? Porque eu preciso ter uma estrada por um prazo indeterminado. Então a depreciação para os bens de uso comum e bens de infraestrutura pode ter um significado diferente para a empresa. Para a empresa pode ser o seguinte, a empresa pode basicamente medir o que ela pegou do caixa, ela pode ter essa visão de amortização do empréstimo feito no caixa ou manutenção do capital físico. Né? Eu preciso ter uma máquina funcionando, produzindo 2.000 unidades por dia. Então a depreciação ela pode ter diversos sentidos. Quando a gente pensa sobre a figura da vida útil limitada, que ela tem outros fatores que envolvem, que é questões tecnológicas, aspectos comerciais, então ela poderia ter um efeito, uma noção mais financeira, tá? O efeito da depreciação como um elemento financeiro. Se eu olhar a depreciação sobre bens de infraestrutura, de uso comum, uma estrada, uma ponte, um viaduto, né, uma rede de transmissão de água, né, coleta de esgoto, ela pode ter uma função mais econômica, eu posso ter um sentido mais econômico. Então eu poderia observar a depreciação sob diversas perspectivas, ok? Então aí o padrão de consumo deve refletir a manutenção do original ou a reposição do caixa. Então é um sentido financeiro ou um sentido econômico. Eu gosto de tentar fazer com os meus alunos, pensem um pouquinho, né, melhor, assim, transcender um pouco o pensamento, sair um pouco dessa caixinha e tentar entender o conceito de depreciação, o que ele significa em si. Né? Se eu tivesse uma contabilidade por fundos, essa figura de amortização do caixa é uma figura interessante da depreciação. A depreciação, então, é a alocação sistemática do valor depreciável, né, de um ativo ao longo de sua vida útil. Essa conversão gradativa do ativo imobilizado em despesa, que são as parcelas que você vai consumindo e retendo do lucro para repor o seu ativo. O método de depreciação usado deve refletir o modelo esperado dos benefícios que você está, né, consumindo desse ativo. O método mais utilizado é o método de linha reta, o método linear, que é utilizado para fins fiscais também, porque é mais cômodo também, mas temos que tomar cuidado, porque senão eu não estou refletindo bem a minha medida, né, de consumo do meu ativo, ok? O método linear distribui o custo de um bem uniformemente em função do tempo, é o método mais utilizado no Brasil em si, pela sua simplicidade no cálculo. Eu vou ter o valor depreciável, o valor da despesa de depreciação do período é o valor depreciável, né, dividido pela vida útil, tá? Então esse valor depreciável é o valor do custo menos o valor residual em si. Então o que é o valor depreciável neste caso? Eu tirei a parte residual que eu vou recuperar vendendo um ativo como sucata, é o valor que eu vou depreciar. E a despesa de depreciação dividido pela vida útil, basicamente eu vou ter aí uma medida
mensal ou anual de consumo dessa vida útil. Então, o valor residual é sempre a quantia estimada que uma empresa obteria pela venda deste ativo após a dedução dos custos estimados, né, para a comercialização deste ativo. Se o ativo já estivesse a idade e as condições esperadas no final de vida útil, teria alguma utilidade para alguém ou aquilo como sucata. Tá? Aqui é um pequeno exemplo da depreciação linear. Suponhamos um equipamento no valor de 160 mil, com valor residual de 10 mil, né? Então, em uma vida útil de 5 anos. O valor depreciável é os 160 mil que eu paguei pelo ativo, menos os 10 mil que eu espero recuperar vendendo esse ativo no final do seu ciclo de vida. Então, eu teria 150 mil. Né? Neste caso, eu tenho 5 anos, então, basicamente, eu tenho uma taxa anual linear de 20%. Então, eu vou, basicamente, depreciar 30 mil reais por ano. Como vocês podem observar nessa tabela, então eu teria a despesa de depreciação anual de 30 mil e uma depreciação acumulada crescente. Quando eu chegasse no 5º ano, eu já teria basicamente baixado todo o fluxo de benefícios pelo uso desse ativo. Se chegou ao final, o valor do ativo é muito maior do que o que eu contabilizei, tem um erro, então, no cálculo, né, de estimação do consumo da vida útil do ativo. Então, por isso que essas revisões elas devem ser feitas periodicamente. Então, os critérios que estão sendo utilizados, eles são adequados às condições operacionais do qual a empresa está trabalhando, está usando os ativos? Sim. Por isso que a medida econômica é bastante interessante. É uma medida de engenharia, é uma avaliação técnica para saber se os critérios de depreciação refletem o padrão de consumo de vida útil desses ativos. Só a contabilização. Então nós temos lá a aquisição do equipamento, debitei 160, acreditei caixa porque foi à vista, eu acreditei empréstimo. Né? Se tivesse, claro, aqui empréstimo, eu teria que fazer o valor presente, tá? deste valor. Contabilizei, então, no primeiro ano, né, debitei despesa, né, no resultado e creditei depreciação acumulada e fui acumulando os valores nos anos subsequentes. Outra forma de se avaliar é o método de depreciação por fatores limitantes. Duas unidades, dois modelos poderiam ser analisados aqui. Unidades produzidas, então o valor da depreciação do período representa sempre quanto? Quantas unidades eu produzi vezes o valor depreciável dividido pela capacidade total. Outra forma seria, no caso, que seria... Aí eu estou falando em unidade, mas poderia ser horas, né? Aquele ativo melhor, eu consigo avaliá-lo utilizando qual medida? Então, essa medida não tem como ser determinística. Pode ser hora, pode ser quilômetros, unidades produzidas, que essa medida deve refletir o padrão de consumo da vida útil desse ativo. Esse é o raciocínio importante aqui. Imaginamos o seguinte exemplo aqui. Ó. Aquisição de um veículo por 90 mil, o valor residual dele é 10 mil, então o valor depreciável é 80 mil. Supondo aqui uma capacidade total de 400 mil quilômetros, tá? Quilômetros percorridos de 38 mil naquele ano, como é que eu chegaria então no padrão de consumo daquele ano? 38 mil quilômetros vezes 80 mil dividido por 400. Então, aqui eu estou considerando unidades produzidas. Se eu tivesse andado 200 mil quilômetros aqui, a depreciação seria 40 mil. Então, o que aconteceu aqui? Olha, o padrão de consumo está determinando o quanto eu estou baixando do meu estoque. Então, isso aqui é bastante interessante, né, para alguns ativos, como eu coloquei um exemplo aqui com veículo, seria bastante aderente, dado que eu soubesse aqui, tivesse uma estimativa técnica do padrão. Eu estou dizendo que a vida útil de um veículo é 400 mil quilômetros. Tá? Então, eu preciso de um padrão tecnológico. Isso acontece muito com aviões, né? Você utiliza o padrão de depreciação para fins de manutenção e depreciação, não pelo número de anos do avião, e sim pelo número de horas e voos em si que ele tem que entrar em processo de manutenção. Então, você estima, você teria aí uma medida interessante de horas para avaliação também. Tá? Depende muito do padrão. Neste caso, quilômetro seria quilômetros rodados. Claro que eu estou considerando aqui que este veículo, ele utiliza, está vendo que as variáveis ambientais são muito, muito importantes para essa nossa análise. Que esse veículo está andando em estrada, por exemplo, pavimentada, dentro do município, ou seja, o padrão basicamente é constante, porque se for 38 mil quilômetros de terra, em estradas de terra e estradas pavimentadas, pode ser totalmente diferente o padrão de consumo. Tudo bem? Então, se for misto, eu teria que ter uma estimativa aí. Será que seria 400 mil? Se eu andasse num sistema misto, se eu andasse em estrada de terra, estrada pavimentada, você percebeu que as condições econômicas no qual você utiliza o ativo, oxidação, temperatura, calor, frio, tudo isso pode impactar o modelo de mensuração da depreciação, ok?
Mais um exemplo, no início do ano 1, aquisição de um equipamento por 40 mil à vista, vida útil estimada em 3 anos e o valor residual de 10 mil, uso do equipamento por 3 anos, neste caso adotamos aí a depreciação linear, no final do terceiro ano, né, venda do equipamento por 12 mil. Então, o meu objeto a ser depreciado é a diferença do valor adquirido, né, menos o valor residual. Então, eu espero vendê-lo por 10 mil, mas eu já tenho uma estimativa que vou vender acima do valor residual. Então, isso já nos remete a uma ideia interessante, né? Então, eu tenho aqui o disponível, tirei do caixa, comprei a máquina por 40 mil, né? No final do ano 2, desculpa, no final do ano, eu teria então o lançamento específico da depreciação. Então, vou ter a despesa de depreciação, porque eu vou pegar os 30 mil e dividir por 3, vou ter 10 mil de consumo por ano, despesa de depreciação 10 mil, depreciação acumulada 10 mil, tá? Ou mensal, dividiria por 2, R$ 833,33 no consumo mensal, ok? Bom, na venda em si, após o terceiro ano, eu tenho toda a minha depreciação, vocês podem observar aqui, ó, toda a depreciação já lançada, eu já baixei o padrão de 30 mil, no entanto, eu tenho uma máquina que foi adquirida por 40, menos 30 eu vou ter um saldo, né, especificamente de 10 mil. Nesse caso específico, eu recebi 12 mil, receita, né, no debitei, creditei meu resultado, debitei meu caixa 12 mil, levei para o meu resultado um custo de 10 contra uma receita de 12. Logo, eu tive um ganho na venda do imobilizado de 2. Tá? Isso é muito comum. Então, quando vocês observarem nas linhas da demonstração de resultado, né, lucro ou perda na venda, na alienação de bens do ativo imobilizado. Tá? Um item importante, neste caso é o seguinte, você mensurou o ativo imobilizado a custo, logo você vai fazer avaliações periódicas se o valor recuperável, né, é entre valor de uso e valor justo, né? Se ele for menor do que o valor pago, você tem que tirar essa diferença. Esse tratamento vai ser dado é o que a gente chama de valor irrecuperável. A parcela que você não vai recuperar, você vai jogar isso como perda. Então a entidade deve revisar o valor contábil de seus ativos, como determinar o seu valor recuperável e quando reconhecer ou reverter perdas por redução ao valor recuperável. Outro item também importante são a indenização de perda por desvalorização, a indenização de terceiros por itens do ativo imobilizado que tenham sido desvalorizados, perdidos ou abandonados, deve ser reconhecido no resultado. Tá? Quando a indenização se tornar recebível para os casos de indenização de perda por desvalorização. Outros aspectos importantes a esse tópico também, nas desvalorizações ou perdas de itens do ativo imobilizado, pagamentos ou reclamações relativas a indenizações a terceiros e quaisquer outras aquisições, ou construção posterior de ativos em substituição, né, aos eventos econômicos separados, o pronunciamento então nos remete ao seguinte: contabilizados separados, né, e eu basicamente tenho que então o seguinte: na desvalorização dos ativos imobilizados são reconhecidos basicamente pelo CP01, quer dizer, a desvalorização desses ativos é perda, logo baixa no resultado. A baixa dos ativos imobilizados obsoletos ou alienados, tá? Tratado por este pronunciamento. Você vai, então, no próximo item. A indenização de terceiros por itens do ativo imobilizado que tenham sido desvalorizados, perdidos, abandonados, é reconhecido sempre no resultado. A indenização recebida, né, de terceiros. Tá? Eu não vou repor esse valor, não vou contabilizar esse valor no saldo da conta de ativo imobilizado. O custo de itens do ativo imobilizado restaurados, adquiridos ou construção para repor, né, também tratado por este pronunciamento. Bom, entramos no item da baixa. O que é a baixa em si? Baixa é o valor de um item do ativo imobilizado, né, que você vai retirar ele do cômputo da conta ativo imobilizado. Por ocasião, eu vendi o ativo, então eu vou baixar essa conta em si. É aquele o exemplo lá do veículo que nós trabalhamos anteriormente. Você baixou o saldo residual de 10, né, e recebeu 12 por ele. Quando dá baixa, você poderia ter baixado só ele e não ter recebido nada, porque foi uma baixa, porque não tem valor de mercado, valor residual. Você deu baixa do seu balanço patrimonial, né, deste valor específico que estava contabilizado no ativo imobilizado. Quando não há expectativas de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou alienação,
você não tem como vender, esse na verdade ele é mais um problema para você em si, né, que é desfazer dele. Às vezes você vai ter até custos para desfazer desse ativo. Dentre as formas de alienação, também é importante destacar, venda, arrendamento, essa é a nova norma do pronunciamento contábil número 6, salvo me engano, tá? FRS 16 por CPC 6. Neste caso específico, o arrendamento mercantil financeiro virou um ativo para a empresa que está arrendando. Então a empresa que está arrendando o ativo para o outro, ela basicamente vai tirá-lo do seu imobilizado e vai contabilizar aquilo como direito a receber pelo outro que está usando o seu ativo. Tá? Outro elemento, doação. Então o item 68 desse pronunciamento também traz um aspecto importante, ganhos ou perdas decorrentes da baixa de um item do ativo imobilizado deve sempre ser reconhecidos no resultado e não contra o saldo da conta dos ativos imobilizados existentes ou mantidos, ok? O nosso penúltimo item aqui, né, o nosso último item aqui, ele trata da divulgação. Quais são os elementos em si? Então, os ativos imobilizados não é um pronunciamento complexo, não tem grandes complexidades. A complexidade do ativo está o seguinte, em fazer o seu reconhecimento, mensuração, que aí envolve o cálculo da mensuração, a aplicação do critério de depreciação, tá? Então nós não temos muita complexidade, é um pronunciamento relativamente simples, né? Não tem grande complexidade, mas de grande importância porque é um item muito representativo economicamente no patrimônio da empresa. Quando a empresa for divulgar as suas informações relacionadas ao seu ativo imobilizado. Primeiro, critério de mensuração utilizado para determinar o valor contábil. Tá? Se a reavaliação daquele saldo é valor justo, valor em uso, se usou fluxo de caixa descontado, qual foi o critério utilizado para a mensuração deste item. Os métodos de depreciação utilizados, que critérios foram esses? Linear, né? Soma dos dígitos, qual foi o critério utilizado? As vidas úteis ou taxas de depreciação utilizadas, o valor contábil bruto e a depreciação acumulada, para ele entender qual é o saldo líquido. Então, na nota explicativa, você vai ter um conjunto de informações. Vocês perceberam nos primeiros slides que nós apresentamos, estava lá 18 bilhões, entre parênteses 10. O que é aquilo? Nota explicativa 10 da demonstração contábil. Né? Valor contábil bruto e a depreciação acumulada, mas as perdas por redução ao valor recuperável, você aplicou impairment naqueles ativos e teve que baixar uma parte que não vai ser recuperada, tem que aparecer isso também nas notas explicativas. A conciliação entre o valor contábil no início da aquisição e o valor atual, que é o valor final, ok? Aqui só a título de ilustração, voltamos àquela empresa, né, no caso da Ambev, critérios de mensuração, métodos de depreciação, a vida útil, úteis, né, ou as taxas de depreciação, os valores de início e final de período. Então vocês podem perceber aqui, ó, que ela utiliza critérios, né, as vidas úteis desses ativos aqui, ó, edifícios 25 anos, máquinas e equipamentos 15, instalações 10, até muito semelhante, né, à figura dos critérios para fins fiscais, né. Então a gente percebeu que critérios muito semelhantes. Talvez sejam por ativos, como ela tem parques industriais, eu até esperaria enxergar aqui alguns critérios um pouco mais diferenciados, né, que são os parques industriais para a produção de cervejas e bebidas alcoólicas e refrigerantes. Então eu imaginava que nós teríamos até critérios um pouco diferentes aqui para máquinas e equipamentos, mas acabou convergindo aqui para uma média de 15 anos. Né? Instalações 10, utensílios 10, bens de uso externo 2 a 5, tá? Então o imobilizado é demonstrado pelo custo menos depreciação. Então dizendo aqui, ó, tá vendo? Ela não faz reavaliação porque não é permitido aqui, é pelo custo. Então o imobilizado é avaliado pelo custo. Tá? Pelo custo histórico ajustado, perdas potenciais pelo valor recuperável. Então, ou seja, ela vai fazer impairment quando necessário. Os ativos não são avaliados. Imobilizado, avalia-se por custo. Caminhando um pouquinho mais, aquela nota 10 que eu falei para vocês. Então, aqui, olha só, o saldo inicial e saldo final. Você vai ter os efeitos econômicos, porque aqui ela tem ativos decorrentes de combinação de negócios, né? Aquisição por meio de permuta, baixo por meio de permuta, aquisições, alienações, transferência para outras categorias de ativos, são ativos que de um certo modo participaram de uma categoria, talvez concluídos, né, ou construídos. O padrão de depreciação em si, lá 299, você consegue observar a depreciação de terrenos e edifícios. Tem estranho você falar terrenos depreciáveis, né? Como assim? Você pode ter uma situação, né, exceto os casos
né, de jazidas minerais, né, onde ali é um processo de exaustão, você pode ter terrenos que pode perder aí a sua capacidade em função do ativo que está instalado nele, etc. Mas isso é bem mais restrito, mas até o próprio pronunciamento traz uma leve menção sobre isso, mas em geral os terrenos, né, dependendo do uso econômico deles, não tem essa figura de depreciação. Tá? Mas eu não vou me recordar aqui o item exato, mas em algum momento, dependendo do uso econômico desse terreno combinado com outro ativo, pode ser que ele venha a perder a sua capacidade em si original. Tá? Instalações e equipamentos, utensílios e acessórios, em construção. Tá? Então essas são as categorias, aí a nota explicativa número 10, né, da empresa Ambev de 2016-2017, trazendo para vocês como é que é a evidenciação. Ok? Nossos destaques finais. Então, o que a gente deveria, então, extrair desse pronunciamento contábil? Os ativos imobilizados têm uma representação econômica muito grande nas demonstrações contábeis das empresas de economia tradicional, não das economias de e-commerce ou de serviços. As empresas industriais, comerciais, que precisam de infraestrutura, elas têm uma representação econômica muito interessante. Outra coisa que a gente deveria observar, dá uma pesquisada, entra e dá uma olhadinha para vocês perceberem os balanços das empresas de saneamento básico, né? Como que o tamanho do que nós estamos falando, né? Isso também é um aspecto interessante, porque são as empresas de bens de infraestrutura, né? Então tem uma característica interessante, porque a medida de depreciação, ela pode ser bem curiosa. Deve-se observar os critérios de depreciação econômica dos ativos. Se aplicar um critério linear, mas o consumo é exponencial, o consumo é decrescente, eu não sei basicamente qual a taxa de consumo, talvez o modelo linear não representa melhor essa taxa de consumo. Então, deve-se observar o critério de aplicação, melhor critério de depreciação, e aí nós vamos pensar sempre na depreciação econômica. Vamos traduzir isso num número contábil, né? No fundo ela vai se chamar de depreciação contábil, mas o critério de depreciação é econômico. O importante é que os ativos têm que passar por uma reavaliação periódica das perdas potenciais. Se eu investir R$1 milhão nessa máquina, não vou tem um valor residual de 100 mil, espero o meu valor depreciável é 900. Se eu não recupero 900 pelo uso esperado, eu recupero só 720, então 180 eu tenho que baixar. Isso é impairment no valor dele. Então, os ativos imobilizados precisam uma avaliação periódica dos critérios de depreciação e se o valor recuperável daqueles ativos, dadas as condições econômicas no qual você está operando. Eu coloquei um item aqui que eu gosto de fazer uma reflexão. Depreciação versus reposição da capacidade operacional versus distribuição de resultado. Se nós tivermos uma depreciação subavaliada, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um ativo de 1 milhão e estou fazendo uma depreciação de 10% ao ano. Então, eu estou baixando 100 mil no meu resultado. Tá? Se o meu critério de depreciação estiver subavaliado, vamos supor que tinha que depreciar economicamente 150 mil. No longo prazo isso se resolve, mas se eu pensar numa empresa que distribui resultado, né, e ela tem uma dinâmica, o que pode acontecer? Se eu pensar numa empresa pública fica um pouquinho pior ainda, né? Se ela deveria ter jogado 150 no resultado, ela jogou 100, o que ela vai fazer? Ela só vai reter 100. O que está acontecendo então? Ela está pegando parte do lucro, que não é lucro, e distribuindo. Uma depreciação mal calculada, tá, ela pode promover a distribuição do capital. Se eu tenho que pensar na depreciação também como uma manutenção da capacidade operacional. Se eu imaginasse uma empresa pública, que tem uma empresa como a Sabesp, ou uma empresa como a Sanepar, Embasa, empresas de saneamento básico do Brasil. Se elas são de capital aberto e têm que distribuir dividendo e o modelo de depreciação, olha que interessante, o modelo de depreciação desses ativos de infraestrutura, saneamento, água, tubulação, adutoras, etc., não for calculado corretamente, eu posso estar, na verdade, jogando uma taxa linear de depreciação que não reflete o padrão de uso. Pode ser maior ou pode ser menor. Se for uma depreciação menor, eu vou estar gerando um lucro na empresa de economia mista, tá, que na verdade não é lucro, né? Aquilo, na verdade, eu posso estar distribuindo o resultado que estou distribuindo capital. Se eu tiver também uma depreciação, né, calculando acima do padrão produtivo, eu estou retendo mais resultado do acionista. Então, deixo aí para vocês fazerem essa reflexão entre depreciação econômica, reposição da capacidade original versus distribuição de lucro, pensando na empresa pública, na empresa de economia mista e na empresa privada.
Um item importante, reavaliação dos ativos imobilizados. No nosso caso, infelizmente, a gente não pode fazer a reavaliação somente no primeiro ato da adoção das normas internacionais, que se chama custo atribuído. Tá? Né? A norma internacional permite fazer a depreciação, mas não, o Brasil não permite, a lei brasileira não permite, porque no passado recente ela foi usada com muita criatividade, então se estancou a possibilidade. Nós só fazemos a avaliação dos ativos para baixo, né? Para cima não. Então nós não temos essa possibilidade de reavaliar os ativos para cima depois da adoção inicial da norma internacional de contabilidade, que é o que rege toda a nossa contabilidade de todas as empresas. Pessoal, esse é o nosso recado dessa semana, né? Obrigado.